E a temporada de balanços continua a todo vapor. Agora há pouquinho, quem divulgou os números foi a MRV Incorporação, com uma alta de 640% no lucro líquido ajustado. O resultado foi de 133 milhões de reais no período de janeiro a março. O EBITDA ficou em 476 milhões, com uma alta de mais de 38% na comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, a receita operacional líquida somou 2 bilhões 562 milhões de reais, um aumento de mais de 17%. Como um todo, a empresa fechou os 3 primeiros meses do ano com uma geração de caixa de 392 milhões de reais. Esse dado foi impulsionado pela venda de ativos da Resia nos Estados Unidos, prevista no plano de desalavancagem, e pelo resultado da operação de incorporação no Brasil. No balanço, a companhia destaca a evolução em um contexto saudável, com o programa Minha Casa, Minha Vida, no melhor momento da história. A MRV & ressalta que o ano de 2026 tende a ser positivo para o programa habitacional. E para detalhar os números da companhia, eu converso agora com o Ricardo Paixão, CFO da MRV. Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente na nossa programação aqui do Money. Muito boa noite. Queria te ouvir sobre os números, o que destacar no balanço divulgado agora há pouquinho, a quente. Boa noite. Bom, boa noite, Nakagawa. É um prazer estar aqui com vocês novamente para poder falar um pouquinho sobre a MRV. Então, a gente acabou de soltar os resultados, acho que você colocou bem ali. Primeiro grande destaque é uma geração de caixa importante, que a gente teve, de mais de 390 milhões de reais no período, tá? Muito impulsionada pela venda de ativos da Resia, e pela uma retomada também da quantidade de repasse mais próxima à quantidade de unidades produzidas aqui na operação brasileira, tá? Um outro ponto que cabe bastante destaque também é o incremento que a gente teve, de receita comparado com o primeiro trimestre de 2025, um crescimento aí de 2 dígitos, importante, uma margem bruta que também cresceu 1,4 ponto percentual um ano contra o outro, tá? Então, acho que isso tudo vem mostrando, como a nossa operação tem melhorado, e os indicadores financeiros também já comprovam essa tese, já comprovam como a gente tem melhorado ao longo do período, E aí, para finalizar, acho que o EBITDA, que é um indicador importante aqui da saúde operacional da companhia, cresceu 38% também um ano contra o outro, tá? Fruto de um pouco mais de diluição de despesas, juntamente com esse impulsionamento aqui da receita e do lucro bruto. Ricardo, a gente está acompanhando o momento da MRV, que há vários trimestres está numa jornada de transformação. Eu queria te ouvir sobre o momento. Em que momento estamos nesta jornada em que houve uma profunda mudança nos números da companhia? Nakagawa, acho que é um momento que é pior do que o ano passado, Desculpa, melhor que o ano passado e pior do que o próximo trimestre, A gente ainda está numa dinâmica importante aqui, relevante de melhora de resultados, onde a gente vem conseguindo acumular sempre novas safras de venda com margens brutas melhores do que aquelas que a gente está acabando, tá? Então, sempre empilhando, sai um projeto que tem uma margem menor, entra um projeto novo vendido que tem uma margem melhor, E aí, com isso, a gente tem conseguido fazer com que o resultado aqui continue superando e continue crescente. A gente fez uma divulgação também de um evento subsequente, que eu acho que é importante colocar, tá? Onde a gente teve quase 10% de crescimento de produção em abril contra a média do primeiro trimestre desse ano, e de 28,5% do volume de repasses, que é uma proxy aqui da venda, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, como a nossa receita ela é fruto da venda e da produção, a gente já começou a gente começou o primeiro mês do segundo trimestre de forma bastante saudável para conseguir um crescimento também importante de receita daqui para frente, tá? Esses indicadores operacionais, acho que eles pavimentam um caminho para poder ter um segundo trimestre aqui também bastante importante. Então você está nos contando que de indicadores positivos no start do negócio, com a assinatura de novos contratos e consequente aceleração da produção. O que contar da próxima etapa de estoque de imóveis no teu portfólio? Então, esse é um ponto importante, bom que você perguntou. Porque o que a gente observa, na verdade? No ano passado, a gente teve a nossa geração de caixa não foi maior no ano passado,
porque a gente acabou produzindo mais unidades do que vendendo, né? Isso acabou, obviamente, impactou o resultado do ano passado, né, de forma negativa, mas agora, nesse cenário, né, com um potencial inflacionário maior daqui para frente, a gente entra com esse estoque produzido, ele entra como se fosse um buffer, né? Porque eu já construí essas unidades, então a inflação que iria acontecer, o custo já incorreu, né? Então eu tenho muito menos inflação para incorrer nesse estoque, e agora eu tenho a possibilidade de vender esses projetos, tá? Dentro de um cenário muito bom do Minha Casa Minha Vida, né? A gente acabou de ter o ajuste de renda do programa Minha Casa Minha Vida agora no final do mês de abril, né? Então eu agora vou ter a alternativa, né? A possibilidade de fazer uma venda de algo que já está com um percentual de execução maior, né? Então isso aqui cria uma certa proteção contra uma potencial inflação. Ou seja, em termos práticos, isso permite à companhia efetivamente potencializar a margem, né? Porque o custo de produção de cada uma dessas unidades que está em estoque, pelo que eu entendi, ele é menor do que o observado hoje, a tempo presente, mas o preço, obviamente, de comercialização segue a inflação. Então, ter um estoque maior no momento como atual significa uma margem que tende a ser crescente nos próximos trimestres. Exatamente isso. Sua análise está perfeita, é isso aí. Muito bem. E queria te ouvir sobre a venda de ativos lá nos Estados Unidos. Como tem sido esse processo? Cagal, essa venda de projetos nos Estados Unidos, né, ele tem uma etapa predecessora, que é exatamente o percentual de ocupação dos projetos, tá? Então, o que a gente pode observar, né? A gente finalizou agora o mês de abril, tá? Com uma ocupação expressivamente maior do que a gente tinha em dezembro de 25. Então, dos 4 projetos que a gente tem para venda, né, um deles já, o Razor Ranch, ele já está bem próximo da estabilização, com 93%, tá? Outros 2 acima de 70%, então também mais próximos ali de estabilização para uma potencial venda. E um outro que começou, o Golden Glades, né, que é o maior projeto desses. Esse daí começou a ser alocado depois, está hoje com 65% de ocupação, com também potencial de venda até o final desse ano. Então, a gente tem trabalhado bastante para poder, né, ter uma ocupação importante desses projetos, que consequentemente vai gerar mais renda de aluguel, e com essa renda de aluguel mais alta, a gente tem a possibilidade de fazer a venda dos ativos. Essa nova faixa do Minha Casa Minha Vida, o que tem potencialmente de impacto a partir do momento em que esses valores forem majorados de fato e eles começarem a aparecer nos contratos? Qual que pode ser o ganho de demanda? Que tipo de impacto o investidor vai observar nos números da companhia? Perfeito. Bom, o primeiro impacto, na verdade, importante de colocar, ele é sempre para o cliente, né? A capacidade de compra do cliente melhora, tá? Então, como a capacidade do cliente melhora, o que a gente observa, né? A companhia tem três, a companhia tem 3 vias para poder tentar, né, para poder melhorar a sua operação. A primeira delas vai ser em cima de volume e de VSO, né? Ou seja, de velocidade de vendas, tá? A segunda vai ser em cima de uma redução do crédito que a gente concede para o cliente, né? E uma terceira seria uma proteção de inflação através de subida de preço, tá? Então, não tem uma regra só aqui, tem projeto que a gente vai subir um pouco mais o preço para se proteger mais da inflação que ainda está por vir, tem projeto que a gente vai focar um pouco mais em reduzir a quantidade que a gente financia, né, do valor do imóvel para o cliente, reduzir o pró-soluto. Em outras situações, a gente vai focar em cada uma dessas variáveis, tá? Então, assim, não tem uma regra só, acho que tem projeto que a gente tem mais estoque, a gente vai querer um pouco mais de VSO e volume de vendas, outro a gente vai proteger um pouco mais o preço, em alguns outros a gente vai conceder um pouco menos de crédito. E olhando para a partir deste momento, né, junto com Minha Casa Minha Vida, existe uma sazonalidade interessante na indústria da construção, em que o começo do ano costuma ser mais frio para as companhias, as pessoas estão ali organizando seu orçamento, não pensam muito em comprar casa nova, mas vai passando os meses, a demanda costuma crescer. Essas duas demandas tendem a se encontrar agora, nesse final do primeiro semestre, durante o segundo semestre. Exatamente, assim, a gente tem uma sazonalidade importante, né? O primeiro trimestre, ele é o trimestre que tem menos dias úteis em função de férias, períodos de início de escola, como você colocou, as pessoas ainda estão
organizando seus orçamentos ali, né, familiares do ano, tá? Carnaval também, né, aqui no período de fevereiro. Então, o que a gente está observando a partir de agora, né? O mês de março ele já foi muito forte, tá? Quase 40% das vendas do trimestre aconteceram em março, então já foi muito bom. A gente colocou aqui o dado de abril, né? Substancialmente acima do que foi a média do primeiro trimestre também, tá? Então, o que a gente está vendo agora é uma operação que vai crescer, né? Tem tudo para poder crescer daqui para frente. Fora esse impulso adicional, né, do Minha Casa Minha Vida, que começou a funcionar no finalzinho de abril. Tá? Então, a gente ainda não sentiu efetivamente essas mudanças funcionando, estamos começando a sentir agora na primeira semana de maio. Interessante. Ricardo, uma coisa que estava pegando muito na indústria da construção há alguns trimestres era a capacidade ou não de o setor encontrar terrenos. E a preço justo também, né? Porque às vezes tem terreno, mas não tem preço. Como é que está essa situação? Esse assunto melhorou para as empresas, para a MRV? Agora, sendo muito sincero, a gente ainda não esbarrou nesse desafio, tá? Uhum. Como a gente tem uma presença nacional, né? A gente está em uma série de cidades, em 28 núcleos, né, regionais. O que acontece? A gente pode enfrentar um pouco mais de competição, de repente, para poder comprar terreno em São Paulo, capital, e na cidade do Rio de Janeiro, tá? Mas essas operações, elas hoje somam mais ou menos 10% só da operação total da MRV. Né? Então, tem vários outros mercados onde a gente atua, onde a gente tem muito menos concorrência para fazer aquisição de terrenos. Né? Inclusive, a gente tem conseguido, a gente destacou isso no nosso Investor Day, né, comprar terrenos que estão custando menos como um percentual da unidade do que a gente fazia antes, né? Então esse é um dos pilares, vamos colocar assim, que vai sustentar uma margem bruta crescente para frente. Legal. E olhando essas geografias, essa diversidade geográfica que a companhia tem, é possível observar momentos de demanda diferentes pelo Brasil? Existem Brasis que estão no momento mais próximo de assinar ali o contrato para casa própria, diferente de regiões. Como é que está esse mapa de calor do Brasil em relação à casa própria? Então, a demanda é sempre muito forte, tá? Independente do estado ou da cidade onde a gente se encontra. O que tem de diferente aqui é a capacidade de compra do cliente, né? Aí acho que a gente pode destacar o Centro-Oeste e o Nordeste, né? Hoje são duas regiões, desculpa, que têm um aquecimento, né? A gente tem baixa concorrência, a gente tem uma dominância enorme nesses mercados, tá? E são mercados que têm uma carência maior, né, por habitação. Então, dentro dessas duas regiões, são regiões que a gente tem velocidade de vendas mais alta, margem mais alta, tá? E onde a gente deve crescer mais, né? Então, essas duas regiões somadas devem subir também e puxar os nossos indicadores para cima. E quando, a partir do momento em que assina e já tem o terreno e não sei o que, e começa a produzir, como é que está esse momento da indústria? Porque a gente se deparou aí com uma discussão nos últimos trimestres de um gargalo de mão de obra. Você teve ali algumas arestas para o setor. Essas dificuldades foram superadas. A MRV tem investido muito em tentar ganhar com tecnologia, ganhar capacidade de produção e produtividade. Isso tem compensado este problema na mão de obra? Agora, acho que a gente ainda tem uma oportunidade grande de ganhar produtividade para frente, tá? Seja através do método construtivo que a gente usa, né, com forma de alumínio e parede de concreto, que já demanda menos pessoas por unidade produzida, né? Acho que uma próxima etapa importante vai ser em cima da parte de acabamentos, né? Onde a gente tem espaço para buscar também algumas iniciativas que melhoram a produtividade, né? Que são bastante intensivas hoje em mão de obra. Pensando um pouco mais em futurologia, que a gente já tem feito alguns testes, né, com robôs que pintam fachada, robôs que fazem vistoria. Então, ainda está um pouco no campo do futuro, né, mas a gente tem um olhar muito atento aqui para as inovações que podem trazer grande produtividade para a gente no futuro. Que legal. Isso tudo está ainda na esfera do teste? Assim, eu que sou um nerd da tecnologia, fico imaginando um robô pintando fachada. Isso ainda está teste ou são pilotos? É teste. Ah, que legal. É um teste, é um projeto que a gente está fazendo,
né? Mas que já está funcionando. Assim, a gente já tem visto, começando a medir, começando a mensurar como que funciona, né? Acho que é uma matéria mais para frente, vamos colocar assim, mas fica a pílula aí. Então tá combinado, hein? Tá combinado. Agora, Ricardo, você é o CFO, então você é o homem do dinheiro da companhia. Me conta como é que está sendo para captar recursos, o custo do dinheiro segue muito elevado, a taxa Selic começou a cair, mas num ritmo muito fraco. Como é que tem sido para conseguir dinheiro no mercado para a companhia? Então, Nakagawa, a gente fez todas as rolagens de MRV, a gente fez elas no ano passado, tá? Então, nós não temos necessidade de captar recurso aqui no curto prazo, né? Então, próximo ano e meio a gente não tem vencimento relevante, tá? Então, todos os vencimentos que a gente vai pagar com geração de caixa da própria operação, né? Mas, independente disso, a gente tem hoje um saldo devedor grande ainda, né? A companhia está trabalhando fortemente aqui para poder desalavancar. É a nossa principal meta, né? Gerar caixa para poder desalavancar a companhia, tanto aqui na operação brasileira, como também na operação norte-americana. E me fala um pouco sobre. A gente conhece muito a MRV como grande nome na habitação urbana, especialmente popular, mas a companhia tem atuado em umas frentes interessantes, inovadoras do ponto de vista do negócio, da filosofia do negócio, como é o caso da Lugo. Me fala um pouco de como é que tem sido para a companhia explorar essas novas frentes, esses novos conceitos do negociar a ideia da casa, a ideia do lar em novos modelos. Perfeito. Bom, a Lugo nasceu, né, como uma cópia do modelo da Resia nos Estados Unidos, então, com moradia, né, multifamily aqui no Brasil, não multifamily para altíssima renda, multifamily para uma faixa de média renda, vamos colocar assim, tá? Aluguéis ali que giram em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Ela nasceu pensando em que a gente conseguiria dar saída para os FIs, né, para os fundos de investimento imobiliário, em um cenário de juros mais baixo, tá? O que acontece é o seguinte, num cenário de juros mais alto, que é o que a gente tem presenciado ao longo dos últimos anos, né, a gente tem buscado alternativas, tá? E essas alternativas têm sido vender os projetos para investidores, tá? Então, atualmente, nós temos 3 projetos prontos, 2 deles já estabilizados, ou seja, com o percentual de locação já bastante alto. Um deles que foi entregue depois tá entrando em estabilização aqui em breve também, tá? Que vão ser colocados à venda aqui ao longo desse ano, tá? Então, é uma tese muito relevante, é uma tese que a gente enxerga que pode, de certa forma, né, disruptar o mercado de habitação no Brasil em uma determinada escala, né? Acho que no mundo afora, várias pessoas optam por morar de aluguel, tá? Então, a gente tenta fazer, né, Cagal, um modelo que ele tem muito pouca fricção para o cliente, tá? Então, a vistoria é toda feita de forma digital, ele consegue assinar o contrato também digital e consegue entrar nos apartamentos através de senha, código que a gente fornece para ele. São várias inovações, carro compartilhado, espaço de coworking, academia dentro do próprio empreendimento. Ele consegue contratar próprio serviço, né? Serviço de limpeza, passar roupa, lavanderia centralizada. Então, foi desenvolvido, né? Concebido um produto para ter o mínimo de fricção possível, dar o mínimo de trabalho possível para a pessoa poder morar. Ele já vem, na verdade, com uma boa parte de mobília pronta, então cozinha montada, com os armários no lugar, mobiliado a sala já vem mobiliada, já vem com cama, armários, etc. Então é um tipo de produto, né? Muito para quem não quer ter trabalho de morar, tá? Então é uma experiência bastante legal que a gente está vendo. Todos os projetos da Lugo têm sido um sucesso do ponto de vista de locação, né? E agora é a outra etapa. A gente tem 2 clientes, né? Um é o cliente final que aluga e depois o outro cliente, é o investidor que compra o projeto pronto. No cenário de juros mais alto, a gente, por enquanto, vai vender esses 3 projetos que a gente tem, né? Vamos acabar de estabilizar e trabalhar para a venda desses projetos. E aí a gente só vai começar novos projetos aqui se a gente já tiver uma demanda como se fosse um build to suit, né? Assim, já saiu com os projetos vendidos, tá? Até que a gente tem um cenário mais benigno de juros, né? O cenário de juros mais baixo, aí ele proporciona uma aceleração grande da Lugo, né? Que usa boa parte do capability já instalado no MRV. Desde o land bank que a gente já tem aqui dentro de casa, como a capacidade de incorporar e também construir. Muito interessante. Me parece, é um modelo de negócios absolutamente
dos nossos tempos, assim. É algo que é o morar que é isso. As pessoas não querem ter trabalho. E me parece um jeito super, super interessante, porque morar compõe, geralmente, a maior compra de uma vida de uma pessoa. E se ela consegue fazer com menos fricção, me parece ser uma coisa absolutamente, de fato, disruptiva. Tem muita gente usando esse termo por aí para coisa que não é, mas nesse caso, de fato, me parece ser. A gente conversou com o Ricardo Paixão, CFO da MRV, que muito gentilmente está aqui na noite desta segunda-feira com a gente no Money. Ricardo, obrigado pela conversa, meu caro. Boa semana. Obrigado a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.